Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade à preparação para o Exame Nacional e no vídeo anterior estivemos então a fazer a resolução da parte A relativa ao Exame Final Nacional de Português da época especial de 2024. E uma vez que o exame de português é bastante extenso, decidimos separar então a resolução das várias partes em vídeos diferentes para ser mais fácil para quem quiser visualizar um ou então visualizar todos os vídeos, portanto fica à sua escolha. Neste vídeo vamos então passar à visualização da parte B do grupo 1, relativa ainda ao domínio da educação literária. E imediatamente quando olhamos para esta página, verificamos que se trata da obra Os Lusíadas de Luís de Camões. E uma vez que não é obrigatória a leitura dos Lusíadas integralmente, portanto, no 10º ano faz-se o estudo da obra no que diz respeito mais particularmente às reflexões do poeta, o que fizeram aqui no exame foi colocaram então o excerto de Os Lusíadas e depois colocaram um texto anteriormente com a contextualização para os alunos entenderem mais ou menos na estrutura geral da obra onde é que se insere esta seleção que foi feita pelos autores do exame. E vocês vão reparar aqui uma coisa, portanto, eu tenho que sempre fazer aqui umas pequenas considerações sobre o exame que temos à nossa frente. Em princípio, aquilo que nos é dito a nós, professores de português, e que temos que lecionar no que diz respeito aos conteúdos programáticos do 10º ano, portanto, no que diz respeito a esta sequência didática, é que temos que dar determinadas instâncias de determinados cantos e que se referem precisamente às reflexões do poeta. No entanto, se vocês verificarem aqui, vai-vos dizer que estas são as instâncias 15 a 18 do canto 4º de Os Lusíadas e que se referem precisamente à Batalha de Aljubarrota, que é o momento de Os Lusíadas, quando Vasco da Gama e a armada portuguesa está já no Oceano Índico, portanto já fez a passagem do Cabo das Tormentas e encontra-se então em terras de Melinde e o rei de Melinde, que os recebeu muito bem, e eles neste momento estão a descansar, estão a recuperar forças e obviamente a compor os navios e a arranjar mantimentos novos, e o rei de Melinde aproveitou para, com a sua curiosidade natural, saber mais alguma coisa sobre o povo português, as histórias, os heróis, os reis, etc. E, portanto, Vasco da Gama não se importa nada de lhe contar coisas da história de Portugal e, neste momento, nos Lusíadas, nós encontramos precisamente no plano da história de Portugal, quando paramos a viagem e o narrador deixa de ser Camões e passa a ser Vasco da Gama. Portanto, Vasco da Gama está a contar neste momento ao rei de Melinde episódios da crise de 1383-85, referentes então à subida ao trono do rei após a batalha contra Castela. E neste momento está a referir-se precisamente ao discurso de Nuno Álvares Pereira, quando estão a preparar-se para enfrentar os castelhanos na batalha de Aljubarrota. Eu vou ler então aqui a contextualização e depois vamos falar só um bocadinho sobre o facto de esta seleção que foi feita pelos autores do exame não se inserir dentro daquilo que supostamente os professores devem dar como conteúdo programático relativo à sequência de Os Lusíadas no 10º ano. Portanto, eu vou só ler a contextualização. As instâncias 15 a 18 do canto 4 de Os Lusíadas, abaixo transcritas, integram o plano da história de Portugal, quando Vasco da Gama narra ao rei de Melinde o discurso de Nuno Álvares Pereira, proferido antes da batalha de Aljubarrota, que opôs os portugueses aos castelhanos. Portanto, ao colocarem aqui esta seleção, o que é que nos estão a dizer? Estão-nos a dizer que os alunos precisam de saber o geral da obra. Portanto, necessitam de saber a estruturação da obra no geral, o que é contado, como é que é contado, a nível da sua estrutura. Portanto, neste caso, eles até nos indicam que é no plano da história de Portugal e que é uma coisa que os alunos já devem saber, quer de 9º ano, quer do 10º ano, porque dão nos 2 anos a mesma coisa. Portanto, o facto de nós darmos as reflexões do poeta não implica que não vá aparecer no exame outra
parte de Os Lusíadas. O que interessa é que os alunos, acima de tudo, tenham a capacidade de ter um conhecimento geral acerca da obra, do autor, da ação, das personagens, do espaço, do tempo, das técnicas narrativas, do estilo, das características formais, portanto, no geral, para que depois possa aplicar ao excerto que é apresentado no exame. O grande problema que nós normalmente apontamos aos nossos alunos é o facto de Os Lusíadas, a nível de história, de ação, não é difícil. É uma obra bastante simples. Portanto, tem ali 4 planos. Sabendo os 4 planos, obviamente que mais do que isso não vale a pena. Mas o problema aqui tem a ver com a forma e o estilo. Portanto, se as pessoas não estiverem habituadas a ler Os Lusíadas e à maneira de escrita de Camões num texto épico, obviamente que vai sentir algumas dificuldades na leitura e na compreensão do texto. E este é o primeiro obstáculo que normalmente os nossos alunos enfrentam, e que é perceber o texto. Se não perceberem o texto, por muito que percebam as perguntas, nunca vão conseguir então responder ou maximizar a sua resposta. Das vezes que nós mostramos os exames aos nossos alunos e que depois lhes perguntamos qual foi a maior dificuldade, eles vão dizer, muito provavelmente, que até perceberam a leitura do texto porque somos nós os professores a ler, mas se fossem eles a ler sozinhos, isso já seria um bocadinho mais complexo. O que eu diria era, não vamos começar já a enervar-nos só de olhar para o texto e dizer, ora bolas, é Os Lusíadas, é mais complexo, a linguagem é mais difícil, porque nós vamos ter aqui alguns facilitadores, alguns auxiliares que nos vão ajudar a perceber um bocadinho melhor. Obviamente que vamos ter que ler, mas vamos notar também que há aqui notas. Portanto, acima de tudo, leiam as notas explicam muita coisa. Às vezes eu acho que os alunos, com a pressa ou porque estão nervosos, querem saltar coisas à frente para serem mais rápidos e depois passam à frente coisas que até são importantes e é preciso ter um bocadinho de cuidado. Portanto, eu acho que, acima de tudo, lembrem-se, as notas estão aqui para vos ajudar. Portanto, mesmo que vocês não entendam tudo, alguma coisa vão entender. Portanto, com calma, sem enervar, sem já começar a dizer que não vamos conseguir, vamos ler com calma. Portanto, acima de tudo, usem a contextualização. A contextualização está a explicar que é o discurso, e agora vou fazer os meus sublinhados para ser um bocadinho mais simples de entender. E queria começar a mostrar-vos onde é que os meus olhos vão cair quando eu olho aqui para o texto. Portanto, a primeira coisa que eu vejo são as aspas. Portanto, eu vejo aqui umas aspas e verifico que estas aspas me dizem que isto é um discurso. E se vocês vierem aqui à contextualização, também diz que é Vasco da Gama a narrar o discurso de Nuno Álvares Pereira, proferido antes da Batalha de Alves Barrota. Portanto, eu já estou a fazer os meus sublinhados que eu costumo, que eu pôs os portugueses aos castelhanos. Portanto, o que nós temos aqui, então, é o narrador Vasco da Gama a contar ao narratário, que nós sabemos que é o Rei de Melinde, porque está escrito na contextualização. Portanto, temos Vasco da Gama a narrar ao Rei de Melinde qualquer coisa. E, nesse caso, o discurso de Nuno Álvares Pereira aos portugueses. Então vamos ter aqui 2 pares de narradores, 2 pares de narratários. Portanto, vamos ter aqui o primeiro narrador, que é Vasco da Gama. O primeiro narratário, para quem não sabe o que é narratário, às vezes isto confunde os alunos quando é uma coisa muito simples. Narratário é o ouvinte, é a pessoa que está a ouvir. Portanto, o narratário é o Rei de Melinde. E depois temos um segundo narrador, que vai ser então o Nuno Álvares Pereira, e um segundo narratário, que vai ser o povo português, que obviamente foi com o Nuno Álvares Pereira para a Batalha de Aljubarrota. Portanto, agora vamos fazer então as nossas leituras e eu vou usar aqui uma mistura entre sublinhados e depois, muito provavelmente, fazer aqui uns highlights para marcar algumas palavras-chave. E então nós temos aqui uma coisa que logo, se vocês olharem só para a mancha gráfica, vão reparar e que tem a ver com repetições. E isto aqui, vocês podem lembrar-se, assim, uma repetição é um recurso expressivo. Eu posso usar a repetição para justificar qualquer coisa e normalmente as repetições ocorridas no mesmo início de verso implicam figuras de estilo ou recursos expressivos que são as anáforas. Portanto, vocês têm aqui então como 2 vezes, portanto, se repararem, 2 vezes acaba por ser uma repetição e então têm aqui anáfora.
anáfora. E as repetições são sempre para reforçar ideias. Se alguém vos perguntar qual é a expressividade de um determinado recurso expressivo, e quando perguntam as expressividades de recursos expressivos, traduzam sempre por aquilo que eu estou sempre a dizer. Para que é que serve? Porquê é que foi utilizada naquele contexto? Não é para vocês dizerem a definição. Ninguém quer saber a definição para nada. Muito obrigada, nós já sabemos o que é uma anáfora. Nós precisamos é perceber o que é que aquela anáfora está ali a fazer. Porquê? Porque é que se repete duas vezes a palavra como. E agora olhem e vejam bem o que é que se calhar o Nuno Alves Pereira quer dizer ao povo português e por que razão é que ele está a repetir várias vezes como. Portanto, vocês têm então aqui uma anáfora. Então vou já sublinhando isto e vocês, à medida que estiverem a ler, agarram nas canetinhas e vão sublinhando. E depois vai haver aqui frases e expressões que muito provavelmente não entendemos, portanto vamos utilizar outra vez a mesma técnica que utilizámos na parte A e que é ir às notas e escrever por cima para ser mais fácil e não andar sempre a correr para as notas. Portanto, eu vou começar então aqui a leitura. Como da gente ilustre portuguesa há de haver quem refuse o Pátrio Marte? Vou já aqui à nota. Refuse o Pátrio Marte. Penso que toda a gente, quase toda a gente, deve saber que Marte é o deus da guerra. Portanto, refuse. Quem estiver mais habituado ao inglês, por exemplo, refuse, que quer dizer exatamente o recusar, o rejeitar. Mas não precisávamos de estar a pensar o que era, porque está aqui a recusar combater pela pátria. Portanto, lá estão outra vez as notas a auxiliarem-nos a percebermos o texto e depois a respondermos às questões. Portanto, aqui é quem recuse, portanto, combater pela pátria, recuse combater pela pátria, e está aqui outro como. Como? Da gente ilustre portuguesa há de haver quem refuse o Pátrio Marte? Como? Desta província que princesa foi das gentes na guerra em toda a parte, há de sair quem negue ter defesa? Quem negue a fé, o amor, o esforço e a arte de português e por nenhum respeito o próprio reino queira ver sujeito? Não há respeito pela pátria. Querem ver a pátria subjugada, sujeita a outros. Como? Não sois vós ainda os descendentes daqueles que debaixo da bandeira do grande Henriques, e eu vou parar aqui um bocadinho, Henriques, Afonso Henriques, portanto eu penso que vocês conseguem perceber de quem é que ele está a falar, mas ainda assim, vamos ver o que é que nos diz aqui as notas, e as notas dizem-nos então, do grande Henriques, depois tem esta parte toda, até tiveram, portanto eles colocaram-nos esta parte toda, parem, aqui, até ver, tiveram, assim ali, e eles dizem assim, referência a um episódio que terá ocorrido em Arcos de Valdevez nos princípios de 1128, quando Dom Afonso Henriques invadiu a Galiza e derrotou o rei de Castela. Morreram inúmeros soldados castelhanos e foram aprisionados 7 condes e muitos outros cavaleiros. Portanto, quando ele nos diz então assim aqui, como? Não sois vós ainda os descendentes daqueles que debaixo da bandeira do grande Henriques, portanto já sabemos que é Dom Afonso Henriques, feros e valentes, vencestes esta gente tão guerreira, quando tantas bandeiras, tantas gentes puseram em fugida. Bandeiras, gentes foram os castelhanos. De maneira que 7 ilustres condes lhe trouxeram presos, castelhanos, afora a presa que tiveram, com quem foram contínuos supiados estes. E agora temos outra vez aqui a nota, vamos a supiados e contínuos supiados, continuamente subjugados. Portanto, continuamente subjugados. E agora reparem como as notas nos estão a facilitar a vida. Temos o nosso Nuno Álvares Pereira a preparar-se para a batalha de Aljubarrota contra os castelhanos e a falar então aos portugueses que estão com ele. Eu vou só voltar a ler aqui a segunda estância, que é para fazer a continuação para a terceira. Como? Não sois vós ainda os descendentes daqueles que debaixo da bandeira do grande Henriques, feros e valentes, vencestes esta gente tão guerreira, quando tantas bandeiras,
Tanta gente expuseram aí fugida, de maneira que 7 ilustres condes lhe trouxeram presos, afora a presa que tiveram? Com quem foram contínuos supiados estes, de quem os estáis agora vós, por Dom Dinis e seu filho sublimados, senão com os vossos fortes pais e avós? Pois se com seus descuidos ou pecados Fernando em tal fraqueza assim vos pôs. E agora, aqui, esta parte, obviamente, que é necessário saber história. E é necessário saber a parte toda da crise de 1383-85 que toda a gente tem de dar quando dá as crónicas de Fernão Lopes no 10º ano a português. Portanto, toda a gente dá a segunda sequência didática do 10º ano, é precisamente as crónicas de Dom João I de Fernão Lopes. E nessas crónicas conta-se a história de Dom João, mestre Davis, e a maneira como os portugueses conseguiram ultrapassar a crise dinástica de 1383-85, quando ficámos sem rei após a morte de Dom Fernando, que foi o nosso último rei da primeira dinastia, e que, obviamente, que enfraqueceu o país, pois ficámos sem alguém que nos conseguisse assegurar o trono para Portugal. Portanto, estamos precisamente nessa fase. É a fase de Dom Nuno Álvares Pereira, do mestre Davis e da Batalha de Aljubarrota. Pois, com seus descuidos ou pecados, Fernando em tal fraqueza assim vos pôs. E lembrem-se que ele tinha casado com a Dona Leonor Teles, à revelia de toda a gente, ninguém gostava da rainha e também não teve um herdeiro masculino. Torne-vos vossas forças o rei novo. E a Batalha de Aljubarrota já temos um rei. E o rei já é Dom João I, que tinha sido então o mestre de Avis. E quem é este rei novo? E se nós não soubermos, reparem como a palavra rei está com letra maiúscula. Normalmente Camões, quando fala dos reis portugueses, coloca a palavra rei em letra maiúscula e quando fala, por exemplo, do rei de Melinde, coloca a palavra rei em letra minúscula. Mas vamos aqui abaixo. Então, diz assim, referência a Dom João I, mestre de Avis. Portanto, se vocês não soubessem, ficavam a saber. O problema é quem não sabe quem é o Dom João I e isso é necessário saber a história de Portugal. Pois se com os seus descuidos ou pecados, Fernando em tal fraqueza assim vos pôs, e quando se diz fraqueza, muito provavelmente está-se a referir a medo, torne-vos vossas forças o rei novo, se é certo que com rei se muda o povo. Portanto, o que ele está aqui a dizer é que o rei é o exemplo para o povo. Se o povo tiver um rei como deve ser, então o povo vai seguir o exemplo do seu rei e vai tornar-se um povo forte. Imaginemos que o rei é forte, o povo torna-se forte. Se o rei for fraco, o povo torna-se fraco. Neste caso, o Dom João I é um rei forte e é por isso que torne-vos vossas forças o rei novo, portanto, é um rei forte, é um rei corajoso e que assegura a independência de Portugal. Rei tendes tal que se o valor tiver desigual ao rei que agora levantastes, portanto, tinha sido aclamado rei nas cortes de Coimbra, portanto, aclamado rei, o Dom João I, e, portanto, se o vosso valor for igual ao do rei, desbaratareis tudo o que quiserdes, portanto, conseguireis lutar e vencer tudo o que quiserdes, quanto mais a quem já desbaratastes. Portanto, o tudo o que quiserdes é aos castelhanos que nós já tínhamos vencido para trás. Portanto, vencereis tudo o que quiserdes. E se com isto, enfim, vos não moverdes do penetrante medo que tomastes, e se ainda assim continuares com medo, atai as mãos ao vosso vão receio, eu vou cá abaixo, atai as mãos ao... Estão a ver? Eu não preciso estar a pensar o que é isto, porque eles já nos dizem. Ficai imóveis, prisioneiros do vosso medo. E o que ele está a dizer é, mas ainda assim continuardes com medo, então ficai lá com o vosso medo que eu sozinho, portanto neste caso é o Nuno Álvares Pereira, resistirei ao jugo alheio, se vocês repararem, jugo domínio, força repressiva, portanto neste caso está a falar dos castelhanos. E o que ele está a dizer é, se ficarem com medo, deixem lá que eu vou para a guerra sozinho. E eu sozinho resistirei ao domínio dos nossos inimigos, que são os castelhanos. Portanto, e se vocês repararem, eu vou só pôr aqui um bocadinho mais, só para se conseguir ver aqui a imagem toda, o que eu fui fazendo, fui anotando, fui sublinhando
e basicamente já tenho aqui algumas ideias daquilo que está a ser dito. Portanto, temos aqui várias coisas, que é um discurso precisamente do nosso Nuno Álvares Pereira a tentar convencer os portugueses a irem para a batalha e concluindo então que mesmo que eles não queiram ir porque têm medo, ele vai nem que seja sozinho. Pronto, e agora a partir daqui já percebemos o texto, vamos às questões. Às vezes vocês podem até achar o texto difícil, mas depois virem às questões e acharem as questões até bastante acessíveis. Como podem ver outra vez, as duas obrigatórias, 4 e a 5, e a 6 é opcional. Continuo a dizer que se vocês considerarem que as perguntas opcionais são rápidas de fazer, podem fazê-las logo, podem deixá-las para o final, mas podem fazê-las logo. Se as deixarem para o final, tentem fazê-las na mesma. Eu acho que, já que vos dão hipótese de contabilizar as notas das 3 melhores, então façam todas. Portanto, tentem organizar o vosso tempo para conseguirem fazer tudo. E, tal e qual como aconteceu no outro vídeo, uma vez que nós não estamos pressionados com o tempo, eu vou levar aqui o meu tempo a fazer as respostas e a explicar-vos a maneira como elas fazem e depois ver os critérios para ver então se está tudo de acordo com aquilo que eles nos pedem. E uma vez que eu não tenho espaço aqui na folha do enunciado para escrever a resposta, eu vou escrevê-la numa folha à parte, portanto eu vou-vos mostrar a minha resposta e a maneira como escrevo, mas tendo em consideração que eu tenho que ter sempre à mão o enunciado para poder ir ao texto, porque vocês não podem deixar de ir ao texto. Já vos disse no outro vídeo, vou voltar a dizer-vos, o professor corretor vai basear-se para a sua correção naquilo que vocês escreverem, não vai ver sozinho o texto, tem que ser vocês a mostrarem o texto. Portanto, e vamos então olhar aqui para a pergunta 4. Explicite as razões que justificam a indignação manifestada por Nuno Álvares Pereira nos versos 1 a 20. E já temos outra vez aqui a nossa técnica, que é sublinhar as coisas que nos interessam. Nesta pergunta, explicitar é, já sabem, explicar tudo. E quando eu digo tudo, às vezes eles dizem as razões, o apelo, mas não nos dizem o que é. E nós às vezes partimos do princípio que as pessoas sabem. Não sabem porque não tinham dito na pergunta. Mas como na pergunta não disseram nada, vocês dizem as razões que justificam a indignação manifestada por Nuno Álvares Pereira e depois versos 1 a 20. Portanto, há aqui muitas coisas que vocês vão ter que dizer. Primeiro, onde é que vocês veem a indignação? Onde está essa indignação? Onde é que vocês a veem? Tem que ser sempre dos versos 1 a 20. Depois, as razões dessa indignação. Ou seja, por que razão ele está indignado. Neste caso, se repararem, isto agora é outra vez outro truque que vocês têm que se habituar para o exame, as razões. Portanto, eles têm aqui o plural, o que quer dizer que uma, nem pensar. Eu diria para tentarem colocar todas as que lá estiverem, mas no mínimo 2. Como eles não têm aqui uma indicação de número, os critérios de correção vão ter uma indicação ou de número ou de número de tópicos. E eu vou tentar mostrar-vos sem vos mostrar a resposta. Pronto, temos aqui os critérios da pergunta 4. Eu vou tapar a parte da resposta para vocês não verem, mas quero chamar a atenção para devem ser abordados 2 dos tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes. E como vocês verificaram, na pergunta não indicava número. E depois vocês têm um tópico, 2 tópicos, 3 tópicos e têm ou outros igualmente relevantes. Portanto, nós, professores corretores, e é por isso que a primeira coisa que eu faço é, eu nem leio a pergunta em si, porque eu não preciso ler a pergunta, eu não preciso de ir ao enunciado. Eu tenho tudo aqui que eu preciso. A única coisa que eu preciso é da resposta do aluno. E aqui tenho tudo que me diz o que é que eu preciso de encontrar. Como podem ver, 2, outros igualmente relevantes, e cá em baixo, aqui nos descritores de desempenho, se vocês repararem, outra vez o número 2. E depois tem a pergunta. Vão ver? A pergunta está aqui, portanto eu não tenho que ir ao enunciado, eu não preciso do enunciado para nada e é por isso que os alunos nas respostas, e desculpem eu estar sempre a referir isto, mas eu acho que às vezes é necessário reforçarmos e repetirmos para os alunos entenderem que os professores corretores precisam que os alunos digam tudo na resposta. Então, como podem ver, aqui estão então os 2, tem ali 3, desde que destes 3 digam 2, o professor corretor aceita. Pode haver ou outros igualmente relevantes, se calhar qualquer coisa que não esteja exatamente igual ao que está ali, mas que o professor corretor considere que são razões que justificam a indignação de Nuno Álvares Pereira. Portanto, vou voltar então ao enunciado.
Portanto, e voltando outra vez aqui ao enunciado, temos então já o nosso plano de ação feito e já sabemos mais ou menos como é que nós podemos fazer isto, porque já fizemos assim no outro vídeo, já vos dei essa sugestão, são conselhos, são truques que agora cada um faz da maneira que lhe dá mais jeito e que seja mais eficaz e que faça com que a resposta fique corretamente escrita a nível linguístico e que seja coesa a nível textual. Pronto, agora tenho aqui a minha página, a minha folha de resposta, onde eu vou então estruturar a minha resposta. E vou fazer mais ou menos a mesma coisa que fiz no outro vídeo, só para vos mostrar uma forma de começar para quem tiver dificuldades. Quem não tiver dificuldades pode começar de outra maneira, desde que, tal e qual como eu já disse e já estou sempre a referir e a reforçar, fique a resposta corretamente escrita. Portanto, e aqui podemos então começar com um bocadinho da pergunta. E a pergunta diz-nos então, eu vou escrever aqui a pergunta só para ficar aqui com ela, é a pergunta 4, e diz: explicite as razões, sublinhar aqui as razões, que justificam, e não vale a pena estar a sublinhar justificam porque a razão é para justificar, que justificam a indignação. E vou sublinhar indignação manifestada por Nuno Álvares Pereira nos versos 1 a 20. E como podem ver, eu fiz aqui 2 sublinhados, portanto as razões o explícito eu já não me vou estar a chatear com ele, eu já sei o que é para fazer, é para explicar tudo. Portanto, agora eu tenho aqui sublinhado as 2 coisas que me interessam e, obviamente, os versos que me interessam também. Portanto, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a introdução. Antes de responder à questão, e eu posso fazer a introdução sem ir ao texto e sem responder absolutamente a nada, e é arranjando uma parte da pergunta para iniciar a minha resposta. Portanto, já sabem que eu posso começar sempre pela parte final. Agora aqui fica um bocadinho ao vosso critério. Mas podíamos começar, por exemplo, portanto, não é necessário obrigatoriamente aqui fazerem parágrafos nem nada disso, portanto, desde que vocês construam a resposta de uma forma coesa, está tudo bem. Eu começo sempre pelas pessoas de quem nós estamos a falar. A pergunta normalmente refere-se a alguém, ou refere-se a um espaço, ou refere-se a um tempo, ou refere-se a uma personagem, ou refere-se a um sentimento de alguém, mas eu normalmente, se é um sentimento de alguém, eu digo logo o nome da pessoa. Eu acho que é mais simples para a construção da frase ficar o mais simples possível e, obviamente, o que é mais simples também é mais fácil e acaba por ser também eficaz. Portanto, Nuno Álvares Pereira manifesta, como podem ver, eu estou a arranjar as palavras da pergunta e estou a utilizá-las para a introdução da minha resposta. Nuno Álvares Pereira manifesta a sua indignação, indicando as razões que a justificam. Ponto final. Obviamente que vocês podem começar diretamente logo. Nuno Álvares Pereira manifesta-se indignado primeiramente porque tal. Mas eu prefiro que vocês, se tiverem dificuldades, façam isto com calma e estruturem sempre assim, é mais fácil, é mais simples. Tem aqui uma introduçãozinha, o professor corretor fica todo contente e é fácil também para ele encontrar depois os tópicos na vossa resposta. Portanto, vamos começar pelo primeiro tópico. E, obviamente, que temos que dizer quais são essas indignações e onde é que elas estão. E agora, eles falaram-nos que era dos versos 1 a 20. Portanto, os versos 1 a 20, eu vou colocar isto agora com outra cor, portanto, 1, 20, são estes os versos que nos interessam. Como podem ver, eu vou só fazer assim, que é para vocês verem. Portanto, os versos que nos interessam é aqui, não vale a pena vocês andarem a olhar para fora disto. Portanto, façam isto, risquem, usem a caneta, obviamente risquem de tal forma que deixem de ver o texto que está por baixo, mas usem a caneta para vos orientar o olhar para o texto, que é para não andarem ali perdidos, porque depois demoram muito mais tempo. E então eu agora vou fazer a leitura, vou usar outra vez aqui o meu highlightzinho amarelo e vou tentar verificar então quais são as queixas que ele está a manifestar neste discurso. Como? Da gente ilustre portuguesa há de haver quem refuse o pátrio Marte, e aqui as notas ajudaram-me. Há de haver quem refuse o pátrio Marte, ou seja, recuso combater pela pátria. E já tínhamos aqui uma. Se vocês repararem como, ele está sempre a fazer esta pergunta, às vezes repete-se, vamos ver se ele se repete. Como desta província, que princesa foi de agentes na guerra em toda a parte,
Há de sair quem negue ter defesa. Defender a pátria, recusar combater pela pátria. É igual. Portanto, aqui vocês podiam dizer que este também é aquele. Quem nega a fé, o amor, o esforço e a arte de português e por nenhum respeito o próprio reino queira ver sujeito. Não há respeito pela pátria, querem ver a pátria subjugada. Já aqui temos outros. E ele continua. Como? Não sois vós ainda os descendentes daqueles? Descendentes do grande Henriques? Feros e valentes? Portanto, basicamente o que ele está a dizer. Somos descendentes do grande Afonso Henriques e dos portugueses de outrora. Só que aparentemente estes portugueses não estão a seguir o exemplo dos seus antepassados. E já temos aqui mais do que duas. Portanto, neste momento, podemos então fazer a nossa resposta baseando-nos no texto. E obviamente que à medida que vocês vão indicando as várias razões que justificam a manifestação da indignação de Nuno Álvares Pereira, vão retirando do texto, mas sempre explicando tudo por palavras vossas. Portanto, eu vou voltar agora aqui outra vez à minha folha de resposta e eu tinha então colocado: Nuno Álvares Pereira manifesta a sua indignação indicando as razões que a justificam. E agora, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, por um lado, por outro lado, também, por fim, usem conectores para ajudar os professores corretores a perceber onde estão os tópicos. Vocês têm que separar por tópicos. Tentem ajudar, porque vocês vão reparar que praticamente todos os critérios de correção têm número de tópicos. Portanto, se vocês ajudarem os corretores a descobrir os 2 tópicos, é muito mais fácil. Nuno Álvares Pereira manifesta a sua indignação, indicando as razões que a justificam. Por um lado, critica os portugueses. E agora até posso copiar o que estava nas notas. Que se recusam a combater pela pátria. Até podem dizer a defender a pátria, se quiserem. Critica os portugueses que se recusam a defender a pátria, como queiram, contra o inimigo castelhano. Abre parêntese, abre aspas, e agora posso pôr aquela parte que diz mesmo refuso pátrio Marte. Se vocês quiserem incluir o número do verso, é só dizer que é verso 2, mas lembrem-se, nada de abreviaturas, ou seja, nada de fazer isto, tá bem? Abreviaturas não, por extenso sim. E já sabem, os parênteses são os nossos melhores amigos. Os parênteses vão tornar, se vocês começarem a habituar a eles, vão se tornar uma das ferramentas mais essenciais para vocês construírem um texto, que é podermos acrescentar e encaixar expressões, explicações, pormenores que podem ser retirados, atenção, exemplificações dentro de uma frase sem estarmos a dar cabo da sua coesão. Portanto, aproveitem estes conselhos, aproveitem os parênteses, são uma ótima ferramenta ao vosso dispor e muitas das vezes não vejo os alunos a usarem precisamente isto. Também há a possibilidade de usar os travessões como se fossem parênteses. Eu diria que se vocês não os sabem usar, é melhor ficarem-se pelos parênteses. Se os souberem usar, ou por exemplo já houver muitos parênteses, podem usar os travessões como se fossem os parênteses. No entanto, é mais simples usar os parênteses. E vou só acrescentar aqui uma coisa, porque ele também diz lá da gente ilustre portuguesa. Portanto, isto quer dizer que nós já fomos pessoas corajosas e agora não mostramos essa coragem. Por um lado, critica os portugueses que se recusam a defender a pátria ou a combater pela pátria contra o inimigo castelhano quando já deram provas da sua coragem no passado. Outra vez o mesmo truque, já sabem, vou abrir parênteses, abrir aspas e retirar então a exemplificação que corrobora aquilo que eu acabei de dizer. E vou tirar os versos 3 e 4. Desta província, e já agora, para quem não está a perceber muito bem o que é a palavra província está-se a referir a Portugal, obviamente. Desta província que princesa, e agora reparem o que é que eu vou fazer, eu vou mudar de verso. E tenho que avisar o professor corretor que eu vou mudar de verso, portanto está lá no texto, não fui eu que mudei de verso porque me apeteceu, portanto eu vou então fazer a barra oblíqua, que é a indicação de mudança de verso. Se fosse mudança de estrofe,
então eram duas barras oblíquas, mas como é só uma mudança de verso, uma barra oblíqua foi das gentes na guerra em toda parte. E agora aqui já sabem que isto é versos 3 e 4. Fecha parênteses. Ponto final. Já tenho o meu primeiro tópico e agora vou ao segundo tópico. Portanto, eu indiquei aqui ao professor corretor que acabei o primeiro tópico e vou agora falar do segundo tópico. E eu sei que isto faz confusão, não diz lá nada na pergunta que são 2 tópicos, mas acreditem em mim que nos critérios de correção diz com todas as letras que são 2. 2. Portanto, por muito que vocês queiram fazer, no mínimo têm que sempre fazer, pelo menos, eu digo que 2 frases, 2 parágrafos, 2 qualquer coisa, separem-nas com um ponto final ou um ponto e vírgula. Eu diria que o ponto final é muito mais seguro para indicarem as 2 coisas. Por favor, não se esqueçam disto, vai-vos ajudar, vai-vos auxiliar e quando vocês se habituarem é muito mais fácil. Portanto, vamos agora ao segundo. Por outro lado, vírgula, como nós já tínhamos visto então no texto, também havia lá mais 2 razões. Uma delas era o contraste que existia entre os portugueses antepassados nossos e os atuais, porque realmente era uma atitude completamente diferente. Os nossos antepassados corajosos e os nossos atuais cobardes, e depois também o desrespeito pela pátria e a falta de patriotismo, neste caso, ao não se importarem minimamente que Portugal fosse subjugado pelos castelhanos. Portanto, agora vocês escolhiam um, não valia a pena por todos. Eu vou escolher então o contraste entre os antepassados e os portugueses atuais. Por outro lado, Nuno Álvares Pereira. Vocês podem agora repetir a mesma estrutura. Ninguém vos vai tirar pontos para vocês voltarem a dizer critica. Portanto, podem outra vez dizer isso se quiserem, mas podem também usar a própria pergunta. Manifesta-se indignado. Aliás, até vou fazer assim, que é para vocês verem a maneira diferente de escrever crítica. Por outro lado, Nuno Álvares Pereira manifesta-se indignado contra os portugueses seus contemporâneos e a cobardia que demonstram na luta contra o inimigo e na defesa da sua pátria e que contrasta com a atitude dos antepassados dos quais descendem, apresentando o exemplo de Dom Afonso Henriques, que derrotou o rei de Castela na Batalha de Arcos de Valdevez e capturou 7 condes. E agora abre parênteses, abre aspas. Não sois vós ainda os descendentes, mudamos de verso, daqueles que debaixo da bandeira, mudamos de verso, do grande Henriques, feros e valentes, mudamos de verso, vencestes esta gente tão guerreira. Fecha aspas, vírgula, versos 9 a 12. Eu vou voltar a ler a resposta, como faço sempre. Vocês vão reparar que eu gosto muito de fazer as leituras das respostas, porque dá-me uma visão geral da resposta e vejo se normalmente está tudo bem ou se há alguma coisa que eu escrevi mal, porque às pressas toda a gente se engana, ou que eu quero acrescentar para ficar um bocadinho melhor. Eu já estou a ver aqui se calhar uma coisa que eu só quero aqui acrescentar, mas vamos ler a resposta toda. Nuno Álvares Pereira manifesta a sua indignação, indicando as razões que a justificam. Por um lado, critica os portugueses que se recusam a defender a pátria contra o inimigo castelhano, quando já deram provas da sua coragem no passado. Por outro lado, Nuno Álvares Pereira manifesta-se indignado contra os portugueses seus contemporâneos e a cobardia que demonstram na luta contra o inimigo e na defesa da sua pátria, e contrasta com a atitude corajosa dos antepassados dos quais descende, e apresentando o exemplo de Dom Afonso Henriques, que derrotou o rei de Castela na Batalha de Arcos de Valdevez e capturou 7 condes. Ponto final. Se vocês quiserem e tiverem tempo, ainda podem acrescentar a falta de patriotismo, por exemplo. Sim, por fim, podíamos acrescentar aqui um por fim.
critica também. Vão reparar estas vírgulazinhas que eu vou colocando, porque estes também, estes porfins, são grupos móveis e eu decido colocá-los ali, mas podia colocar de outro sítio qualquer. E reparem também que critica não leva acento. A palavra critica é do verbo criticar e, como podem ver, não leva acento, porque isto é verbo. Verbo. Mas a palavra crítica, que é nome, já leva acento porque é uma palavra esdrúxula e, como é obrigatório, todas as palavras esdrúxulas estão acentuadas, as palavras graves, ou as palavras, neste caso, criticar, é uma palavra aguda, não levam acento, porque normalmente amar, cantar, não levam acento. E critica também não leva acento. Portanto, é só para chamar a atenção, porque isto é um erro muito comum dos alunos, não sabem colocar os acentos e depois, quando é a palavra critica, que é uma coisa que aparece muitas vezes, ou critica, nunca sabem colocar e lá vão erros de tipo A. Por fim, critica também a falta de patriotismo dos portugueses que não se importam de aceitar a submissão ao rei castelhano e a perda da independência. Abre parênteses, abre aspas, e vou colocar o verso 8. O próprio reino queira ver sujeito. Verso 8. Ponto final, portanto, pronto, a resposta está um bocadinho grande, mas se vocês tiverem tempo, tentem fazer tudo o que conseguirem, obviamente, tendo em consideração que às vezes estamos um bocadinho apertados de tempo. E agora, se repararem, eu fiz aqui uns sublinhadozinhos só para vos mostrar onde é que o professor corretor vai verificar as vossas respostas. E agora vamos olhar para os critérios e vamos verificar se aquilo que nós escrevemos está dentro dos critérios do Exame Nacional. E olhando agora aqui para os critérios, vamos verificar então, vamos fazer a leitura. Devem ser abordados 2 dos tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes. Como podem ver, 3 tópicos, só é preciso 2. Existência de portugueses que se recusam a combater em defesa da pátria, a qual no passado se destacou na guerra em toda a parte. Portanto, falámos sobre isto. Falta de patriotismo revelada por alguns portugueses que negam a fé, o amor à pátria, o espírito combativo do povo português. Se repararem, isto está aqui entre parênteses, o que estiver entre parênteses não é obrigatório, portanto é opcional, e não estejam a preocupar agora aqui com os VVs. Estes VVs são para nós e, portanto, isto está tudo em esquema, portanto isto aqui não interessa para nada. Se vocês repararem no enunciado está tudo por extenso, portanto é por extenso, vocês também têm que fazer. Ao aceitarem a possível subjugação do reino, também falámos sobre este, e contraste entre a atitude cobarde dos contemporâneos e a atitude corajosa dos antepassados que desde os primórdios da nação portuguesa derrotaram e subjugaram os castelhanos. E como podem ver, só precisávamos de 2 e dissemos o 3. 2 das razões estão aqui, utilizámos mecanismos de coesão textual, assegurámos a progressão e o encadeamento das ideias, portanto estamos então no nível 5 com a pontuação 10. Obviamente que depois vocês vinham cá em baixo e vêm então aqui os critérios de correção linguística, são 3 pontos, mas 3 pontos aqui, 3 pontos além, grão a grão, enche a galinha ao papo. Portanto, eu diria que 3 pontos, 3 décimas, mais 3 décimas já faz 6 décimas, e 6 décimas já pode arredondar uma nota para um valor acima, ou então ao contrário, perder as 6 décimas pode então baixar também para o valor abaixo. Portanto, aspectos de correção linguística, após a contabilização dos erros de tipo A e do tipo B, e já sabemos que os erros de tipo A não são tão graves como os erros de tipo B, por isso é que podemos dar mais erros de tipo A. Então aqui os erros de tipo A, e podemos só dar pouquinhos dos erros de tipo B, porque os erros de tipo A são erros de ortografia, pontuação, acentuação, translineação, morfologia, citação. E estas coisas, obviamente que são erros, mas são fáceis de corrigir. Estes é que são piores, porque são erros que já têm a ver com a construção da frase e que já vão dar cabo da coesão frásica e que são erros de sintase e de impropriedade lexical. Tem a ver com a utilização das palavras que não estão erradas, estão colocadas em contexto errado, portanto naquele contexto não estão bem. É mais ou menos assim, é vocês usarem determinadas palavras
que vocês acham até que estão certas, mas não estão certas naquele contexto, como por exemplo, estou agora a pensar noutra, adesão e aderência, que também são coisas diferentes, cumprimentos e comprimentos, também muitas das vezes as pessoas enganam-se, portanto é mais ou menos esse tipo de erros. Pronto, mas é só para vos mostrar então que após a contabilização dos erros tipo A e do tipo B, apura-se a classificação neste parâmetro. A tabela abaixo apresenta a pontuação a atribuir de acordo com o número de erros do tipo A e do tipo B identificados. Caso o número total de erros seja superior ao número máximo apresentado na tabela, o parâmetro CL é classificado com 0 pontos e, obviamente, que se vocês derem mais do que um erro de tipo B, já vão ter 0 pontos, porque bastam 2 erros de sintase e os erros de sintase podem ser coisas tão pequeninas como uma vírgula entre um sujeito e um predicado, uma vírgula entre um predicado e os seus complementos, portanto, separação de elementos frásicos que não podem ser separados. E por aí adiante. Pronto, mas já verificámos então que esta questão está correta e que nós ficámos então no nível de desempenho 5. E vamos voltar aqui ao enunciado e vocês vão reparar, eu vou outra vez minimizar isto só para vocês, para verificarem onde é que nós temos andado a escrever e a sublinhar e a fazer os nossos highlights e que tem sido na parte inicial mais do texto. A parte final está um bocadinho vazia comparativamente à parte final e muito provavelmente isso quer dizer que a segunda pergunta pode ter a ver com essa última parte. Não é sempre assim, obviamente, mas normalmente eles gostam muito de ir seguindo a ordem de um texto e as perguntas vão seguindo essa ordem também. Portanto, vamos então ler aqui a segunda pergunta. E agora, eu vou sublinhar outra vez coisas que são muito importantes e que nós não podemos mesmo pôr de lado. Tendo em conta, e se eles nos dizem para ter em conta, é porque nós temos que olhar para lá, tendo em conta o objetivo que Nuno Álvares Pereira pretende alcançar, avalie o poder argumentativo das suas palavras nos versos 21 a 32. Portanto, temos aqui várias coisas, várias informações, e já sabem que a pergunta não acabou ainda, portanto ainda temos aqui na sua resposta, eles indicam-nos para onde é que nós vamos começar. Portanto, e nós vamos fazer aquilo que eles nos mandam, porque é mais fácil para nós e para eles, obviamente, e se nós começarmos, muito provavelmente, os critérios de correção, isto também vai começar por ali. Começo por explicitar o objetivo do discurso do Nuno Álvares Pereira. E se fosse há uns anos atrás, eles nem sequer colocavam esta parte. Eles partiam do princípio que vocês tinham que entender que teriam que dizer qual era o objetivo e vocês têm que entender que vocês vão ter sempre que dizer tudo. Porque imaginem, eu não tenho o texto à frente. O objetivo do Nuno Álvares Pereira. Sim, qual? Eu não sei qual é. Eu não tenho o texto à frente, eu não estive lá. Eu não sou o Nuno Álvares Pereira. Portanto, vocês têm que explicar tudo. Eu acho que eles aqui fizeram isto porque havia muita gente a não entender que numa pergunta, mesmo que não diga diz qual o objetivo e depois indica-se, não é preciso fazer assim a pergunta. A pergunta pode estar feita de outra maneira, mas ser a mesma pergunta. Portanto, comece por explicar o objetivo, é explicar qual é dizer qual é. Do discurso do Novas, portanto, isto é a primeira parte aqui, e depois então, se acham que a sua argumentação foi eficaz ou não. Portanto, primeiro, qual o objetivo? Segundo, argumentos usados para convencer e o poder, que é a sua eficácia. Portanto, já tenho aqui o meu plano de ação. Obviamente que agora tenho que ir ao texto para ver qual é o objetivo e que argumentos é que ele usou para convencer. Portanto, vamos lá ver, e para levar a água ao seu moinho, ou seja, para concretizar o seu objetivo. Eu vou usar agora aqui outra cor, vou usar o vermelho para ser diferente daquilo que estava para trás. E então diz ele assim: Rei tendes tal, e nós já tínhamos verificado que ele estava a falar do Dom João I, que se o valor tiver desigual ao rei que agora levantaste, foi aclamado rei, desbaratareis tudo o que quiserdes, quanto mais a quem já desbaratastes. E se com isto, enfim, vos não moverdes do penetrante medo que tomastes, atai as mãos a vosso vanceio, que eu só resistirei ao jugo alheio. Portanto, e já percebemos que o que ele quer é que eles se movam, que eles se mexam, que eles lutem com ele. Esta é a meta de Nuno Álvares Pereira, é o seu objetivo. O seu objetivo é convencer os portugueses a defenderem a pátria contra os castelhanos e mostrar-lhes que não é preciso terem medo. E então quais são os argumentos que ele usa para os convencer? Então porquê é que eles não precisam de ter medo? E agora vamos ver. E diz ele então assim: se o valor tiverdes igual ao rei que agora levantastes, desbaratareis tudo o que quiserdes. E se com isto enfim vos não moverdes do penetrante medo que tomastes, e se mesmo assim isto não for suficiente para vos pôr a mexer,
continuai lá com o vosso medo, que eu só resistirei ao jugo alheio. Portanto, primeiro argumento, porque é que não é preciso ter medo? Rei valente, que é o Dom João I, igual a povo valente. E o segundo argumento, Nuno Álvares Pereira luta sozinho se for preciso. E temos aqui os nossos 2 argumentos e o nosso objetivo. Portanto, agora é só escrever. Portanto, vamos então formular a nossa resposta. Portanto, eu vou voltar então agora aqui ao meu documento para responder, portanto, à minha folha de resposta, e vamos responder então à pergunta 5. Eu não vou colocar agora aqui a pergunta, é uma pergunta grande, então não a vou colocar, mas já sabemos mais ou menos o que é que vamos fazer. Vamos fazer sempre igual, que é para vocês começarem a habituar e depois ganharem também a vossa confiança de começarem a ter as vossas técnicas e a vossa maneira da escrita. A maneira da escrita de cada pessoa é muito pessoal, é como um pintor quando pinta, toda a gente sabe quem são os quadros do Da Vinci e de Caravaggio e de Cézanne ou de Monet, por causa das técnicas das pinceladas, etc, etc. Na escrita é exatamente a mesma coisa. Cada pessoa tem a sua maneira de escrever muito pessoal, portanto, vocês têm a vossa. Agora, tentem que seja sempre a mais correta possível. E eu vou começar como sempre. Isto vai ser um bocadinho, lá está a professora a começar outra vez. Isto é o que dizemos, lá está a professora. Porque é assim, quanto mais vocês repetirem uma coisa, mais se tornam familiares dela, mais se torna ela fácil e depois vocês podem partir para outros voos. Portanto, vamos começar do mais fácil e depois então começar a treinar para chegarmos ao mais difícil. Nuno Álvares Pereira, ai a admiração de ter começado assim, não é? É dele que estão a falar na pergunta, portanto, é dele que eu vou falar também. Lembrem-se, eu vou ter sempre em conta os versos 21 a 32, portanto, e vou fazer como eles querem, vou começar pelo objetivo do discurso. Nuno Álvares Pereira pretende, com o seu discurso, e reparem que isto é um grupo móvel e por isso é que eu estou a colocar entre vírgulas, porque eu podia colocá-lo no início com o seu discurso, vírgula. Nuno Álvares Pereira pretende, portanto, mas preferi ficar assim, não perguntem porquê, saiu-me, fluiu-me assim. Portanto, Nuno Álvares Pereira pretende, com o seu discurso, concretizar um objetivo. E, para isso, e lá está outra vez as 2 vírgulazinhas, porque isto é outro grupo móvel, e usa para isso, como podem ver, eu podia ter colocado isto noutro sítio, e para isso usa argumentos bastante, já estou aqui a dizer qual é o poder, aquilo que eu acho da eficácia argumentativa, bastante convincentes. Portanto, vocês podiam logo começar com o objetivo dele. Não precisavam de estar a escrever estas 2 linhas, podem estar aqui se calhar a ocupar espaço ou vocês estão a perder tempo. Mas é só para já que estamos a ser coerentes com o que fizemos para trás, vamos continuar. O seu objetivo é convencer os portugueses a lutar contra os castelhanos em defesa da pátria. Podemos pôr aqui entre vírgulas, mas estas são opcionais. Pátria sem terem medo. Lembrem-se, já que eu acabei de dizer uma coisa, vou abrir parênteses e vou retirar do texto segmentos, expressões, frases, palavras que comprovem aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, o que é que ele quer? Quer precisamente isso e vou usar os versos 29 e 30. Fecha parênteses, já sabem, lemos tudo para trás outra vez. Nuno Álvares Pereira pretende, com o seu discurso, concretizar um objetivo e para isso usar argumentos bastante convincentes. O seu objetivo é convencer os portugueses a lutar contra os castelhanos em defesa da pátria sem terem medo. E agora estar a ler, vou acrescentar aqui outro exemplo que vai ser o verso 27, que eu vou colocar entre vírgulas, porque ele agora não me cabe, que é o desbaratareis tudo o que quiserdes, quanto mais a quem já desbaratastes. Portanto, pode ser até o verso 27 e o verso 28. Mas pronto, mas eu acrescentaria assim ali. Portanto, e já teríamos então o objetivo. Agora, os argumentos que ele usa. E se foram eficazes ou não, porque é isso que vocês têm que dizer. Têm muito poder argumentativo, são poderosos, são eficazes? Os seus argumentos são bastante poderosos. Se vocês quiserem usar a palavra que está na pergunta, foi o que eles perguntaram. Eles perguntaram sobre o poder, então nós vamos colocar o poder argumentativo. São bastante poderosos e eficazes, vírgula, pois, porque, visto que, já que, uma vez que, devido ao facto de, usem os conectores causais, que vocês quiserem, pois não só elogia o novo rei de Portugal, Dom João I, e agora abrimos parênteses, aspas, e agora as expressões serão dos versos 25
a 27. Vamos voltar atrás e vamos ler a pergunta. Novas Pereira pretende com o seu discurso concretizar um objetivo e para isso usa argumentos bastante convincentes. O seu objetivo é convencer os portugueses a lutar contra os castelhanos em defesa da pátria, sem terem medo. Os seus argumentos são bastante poderosos e eficazes, pois não só elogiam o novo rei de Portugal, Dom João I, por ser corajoso e um exemplo para o seu povo. Reparem que eu pus não só elogia, e agora tenho de fazer a continuação desta oração. Portanto, se eu pus não só, agora mas também. Mas aquela vírgula, em princípio, não se colocaria, mas como esta frase está muito comprida, eu tenho que a colocar para fazer a separação. Mas também afirma que ele próprio lutará sozinho contra o inimigo do seu país, defendendo o seu rei, se mais ninguém o fizer. Abre parênteses, abre aspas, e agora a última parte, que é precisamente o último verso, e que é o verso 32. Pronto, e teríamos então aqui a resposta à segunda questão. E agora só para vocês verificarem, o seu objetivo é a primeira e os seus argumentos estão aqui, está aqui um e está aqui o outro. E agora vamos olhar para os critérios e ver se os critérios têm isto que nós escrevemos nos seus tópicos. E aqui temos os critérios e então diz assim, devem ser abordados os tópicos seguintes, aqui não diz número, diz os tópicos seguintes, mas agora vamos ver os tópicos seguintes e vemos quantos são. 2. Portanto, o número 2 está cá. E se vocês repararem, vamos olhar aqui para os descritores de desempenho e vejam o que está ali escrito, os 2 tópicos de resposta. Portanto, o número 2 é 2. 2 ou mais, mas nunca 1. E é por isso que o ponto final, a separar e os conectores são importantíssimos. Se vocês fizerem isso, nunca se enganam. O objetivo de Nuno Álvares Pereira consiste em convencer os contemporâneos a lutar contra os castelhanos, vencendo a fraqueza e o medo em que o reinado de Dom Fernando os colocou. Portanto, a única coisa que nós não dissemos foi aqui, mas penso que tudo o resto está dito, portanto, para mim está correto. O discurso adquire grande poder argumentativo, portanto, dissemos, sim senhora, que era muito poderoso, cá está. Não dissemos tal e qual, mas não é obrigatório, nem ninguém vai estar a escrever tal e qual. Na medida em que o orador, utilizando um tom exortativo, não falámos no tom exortativo, mas dissemos que elogia o rei, Dom João, dissemos que era um exemplo, não dissemos que era coragem, ou inspirar a coragem, mas é um exemplo, e que se mais ninguém seguir o rei, ele próprio resistirá sozinho ao inimigo. Portanto, aqui temos outra vez o nível de desempenho 5 com a pontuação 10, tendo em consideração que está tudo a assegurar a progressão e o encadeamento das ideias, não baixamos para o nível 4 e a correção linguística, em princípio, também estará toda. E agora, para terminarmos a parte B, vamos só fazer aqui a pergunta 6, não era uma pergunta das obrigatórias, é das opcionais, mas lá está, se pudermos fazê-la, se tivermos tempo, fazemos-la, porque é sempre uma possibilidade de nos dar aqui mais uns pontinhos por ser uma das que tem a melhor nota. E vamos então considerar, este tipo de perguntas é um bocadinho complicado, porque apesar de vos pedirem para vocês indicarem 3 afirmações verdadeiras, eles só aceitam 3 afirmações verdadeiras. Se vocês escreverem 3 e tiverem 2 verdadeiras e uma errada, está tudo errado. Se escreverem 3 e uma delas estiver certa, as outras 2 erradas, está tudo errado. Portanto, temos que acertar e temos que ler isto com calma. Considere as afirmações seguintes sobre as instâncias transcritas. Eu vou lendo e à medida que vou lendo, porque o que eles querem é as verdadeiras, eu vou ouvindo, vou lendo e vou confirmando daquilo que eu me lembro do que li no texto. Se eu não me conseguir lembrar, eu tenho que ir obrigatoriamente ao texto. Mas eu vou lendo e à medida que for lendo vou dizendo, esta é verdadeira. E vou logo marcando, que é para eu dizer, agora só tenho mais 2 das outras que sobraram. Na instância 15, Nuno Álvares Pereira alude a valores da pátria. Portanto, valores é coisas positivas da pátria, coisas boas da pátria. Vamos então aqui à instância 15, é esta, e diz assim, gente ilustre portuguesa, esta província que princesa foi das gentes na guerra em toda a parte. Amor, esforço, arte de português. Portanto, eu penso que toda a gente já verificou que sim, senhora, que é verdadeira. 2. No seu discurso, Nuno Álvares Pereira elogia os seus companheiros de luta ao considerá-los feros e valentes. Nuno Álvares Pereira elogia os seus companheiros de luta. Verso 11. Vamos ao verso 11. E ele fala aqui em feros e valentes. Mas quem é que ele está a falar? É dos seus companheiros de luta ou de outras pessoas? Como? Não sois vós ainda os descendentes daqueles que debaixo da bandeira do grande Henriques, feros e valentes? Vencestes esta gente tão guerreira? Aqueles. Não são estes, aqueles. Portanto, em princípio, esta não será, porque ele não está a elogiar os seus companheiros. Portanto, eu agora não vou colocar esta.
3. A palavra como, nas instâncias 15 e 16, introduz as dúvidas de Nuno Álvares Pereira sobre o desfecho da guerra. Quando ele diz como, vocês são assim, como, hão de estar cheios de... Ele não está a falar da guerra, ele está a falar da maneira de ser dos seus companheiros, do povo português, o seu contemporâneo. Portanto, também não está a falar. O que quer dizer que se eu cortei a 2 e a 3, eles querem que eu diga 3 afirmações, uma já está, sobram-me 2, obviamente que vão ter que ser estas 2, portanto, a única coisa que vocês fariam era 6, 1, 4 e 5. E agora vamos aqui aos critérios de correção e vamos ver se está correto 1, 4 e 5. E, portanto, terminaríamos aqui a resolução da parte B. Num próximo vídeo, iremos depois abordar a resolução da parte C. Espero que vos tenhamos ajudado na vossa preparação para o exame de português. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.